Olá, Vrod. Como prometido, esse é o vídeo ensinando, cara, como você configurar o teu Deus da Guerra para rodar no seu dispositivo. Eu demorei um pouco assim porque eu estava pesquisando um pouco sobre o teu dispositivo e também eu estava um pouco ocupado aqui em casa. Mas eu pesquisei basicamente o meu e o seu dispositivo tem a mesma potência, tá? Então vai ser basicamente o meu e o teu telefone tem o mesmo desempenho, então você vai conseguir resultados bastante satisfatórios. Antes de eu ensinar a configuração para você, cara, primeiramente você tem que baixar um aplicativo chamado Ace File Explorer. Esse aplicativo, cara, ele é muito importante para que você consiga ter um bom desempenho no Deus da Guerra e eu já vou te explicar o porquê. Existe uma coisa chamada CW Cheats. CW Cheats são códigos que fazem algum tipo de alteração no jogo, mas ele é usado principalmente no PP e SSPP. E nós vamos usar CW Cheats nos jogos do Deus da Guerra, ou seja, nos God of Wars. Agora, por quê? O Deus da Guerra, no PSP real, o Deus da Guerra ele foi configurado para tentar rodar acima de 60 FPS. Para um PSP real, isso não é problema, já que sua tela não consegue ir acima de 60 FPS. Atualmente, no emulador, ele também tenta ir acima de 60 FPS. O único problema é que nós temos uma tela que suporta e aguenta ir acima de 60 FPS. E por isso, no emulador, existe uma função chamada aqui, ó, forçar 60 FPS ou menos, ajuda em God of War. Essa opção ela foi criada justamente para tentar limitar os frames e impedir que eles ultrapassem 60 FPS. Só que essa função não funciona corretamente. Tá, e o que isso causa? Isso causa um péssimo desempenho. Porque quando você está jogando e o contador de FPS está mostrando lá 30 a 60 FPS, o teu jogo não está rodando nem a 30 nem a 60 FPS. Ele está rodando acima disso, o FPS interno está tentando ir acima disso, mas o que ele te mostra é muito abaixo de 30, muitas vezes muito abaixo de 60 FPS. E como ele está sempre tentando ir acima de 30 FPS, isso causa certos problemas de desempenho. E como ele tenta ir acima de 60, a distribuição de tarefas entre os núcleos não é feita de uma forma tão correta e isso acaba deixando o jogo ainda mais lento. Mas não é lento tipo um pouquinho lento, deixa ele muito lento mesmo, tipo em câmera lenta mesmo. Aí, usuários mais entendidos de programação desenvolveram CW Cheats de 30 e de 60 FPS para o God of War, tanto para o Team of Olympus quanto o Ghost of Sparta, para tentar resolver esses problemas de desempenho. Bom, então, antes que você entre aqui no PPSPP, tá? Eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês, para você, cara, que é em relação do Android. Você sabia que o PPSSPP, quando você instala ele, na verdade ele está sendo limitado pelo Android? Eu vou explicar mais um pouquinho. Antes que eu possa ensinar como colocar CW Cheats, você primeiramente tem que fazer essa configuração para que o seu telefone consiga ter um desempenho melhor, tanto em todos os jogos de PPSSPP. Você vai abrir suas configurações, você vai procurar pela opção de bateria, depois disso você vai procurar pela otimização de bateria. Como o seu Android é modificado, o teu é um pouco diferente, mas a mesma configuração que está aqui é a mesma configuração que vai estar aí no teu, só que no teu vai estar um pouco diferente porque o teu Android é modificado e o meu Android é semi-puro. Depois disso, você vai em todos os apps e vai procurar pelo PPSSPP. Vai dar um clique em cima dele, tá? Você vai perceber que ele está na opção otimizar. Você vai colocar para não otimizar. Quando o Android está otimizando o aplicativo, ele não permite que tal aplicativo acesse 100% do hardware do seu telefone. Ou seja, quando essa opção está na economia de bateria, na otimização de bateria, essa opção está marcada na opção otimizar, você nunca vai ter um desempenho bom nos jogos. Agora, quando você coloca para não otimizar, ele vai conseguir acessar todos os recursos possíveis do hardware do seu telefone, permitindo assim um maior desempenho. Ótimo. Depois que você fez isso, você vai verificar também se o teu Android, cara, ele está na versão 7.0. É muito importante, ó. No meu já apareceu aqui, ó, versão do Android 7.0. É muito importante que você verifique se está na versão 7.0, pois existe uma nova API gráfica chamada Vulkan e ela só funciona no Android 7.0. Acredito que o seu dispositivo deve estar na versão 7.0, pois a Xiaomi é uma empresa muito compromissada com seus usuários. Então, portanto, vamos às configurações. Primeiro de tudo, você vai em configurações,
em API gráfica e vai colocar na Vulkan. Provavelmente no seu vai estar na OpenGL, mas coloque na Vulkan. Lembrando, a Vulkan só vai funcionar se o teu Android estiver na versão 7.0. Depois que você colocou na Vulkan, você vai pressionar e segurar no teu Deus da Guerra. Você vai ir em configurações do jogo e vai procurar pela barra de sistema, logo aqui embaixo. Você vai descer e vai procurar pela opção habilitar cheats. É muito importante que essa opção de habilitar cheats seja ativada, pois você só vai poder utilizar CW Cheats se a opção habilitar cheats estiver habilitada. Depois, em mudar clock da CPU do PSP, você vai dar um clique sobre essa opção e vai colocar a taxa de clock em 666. É muito importante que você deixe 666, pois se você colocar abaixo de 666, vão haver muitas quedas de FPS no jogo e isso pode atrapalhar um pouco. E para que o cheat funcione corretamente, é necessário essa taxa de clock altíssima. Nem deixe nem mais e nem menos, deixem exatos 666. Depois disso, você vai jogar. Quando eu digo jogar, não é que você vai realmente jogar o game, você só vai entrar nele. E por que entrar no jogo? Porque não basta somente você habilitar os cheats. É muito importante também que você entre no game para que ele funcione correto, para que um arquivo ini seja criado. Ou seja, habilitou os cheats, mudou a taxa de clock, entra no jogo para que o arquivo ini seja criado e só depois disso você pode sair do jogo. Depois que você instalou o Ice File Explorer, é muito importante ter esse aplicativo instalado. Você vai entrar nele. Agora vem a parte importante. Se você tiver um cartão de memória e o seu PSP estiver instalado no cartão de memória, você vai em armazenamento do seu cartão de memória. Agora, se por acaso o teu PSP estiver instalado na memória interna, você vai procurar a pasta PSP na memória interna. Estamos procurando pela pasta PSP, pois é nela que nós vamos editar e colocar os cheats. Você vai em armazenamento, PSP e vai em cheats. Uma coisa que eu me esqueci de falar, voltando para o PPSSPP. Para você colocar o cheat correto no seu jogo, você precisa saber o IP do teu jogo. O que é o IP? O IP do jogo é como se fosse o endereço dele. É como se fosse um CPF, pronto. E o IP do jogo é isso daqui. Vamos supor, por exemplo, aqui o IP do meu jogo é UCOS 98737. Mas se eu for aqui no God of War Chains of Olympus, o meu IP é UCOS 98653. E lembrando que o IP ele pode variar, tá bom? Pode ser que no teu não esteja esse, pode ser que tenha outro IP. É muito importante que você saiba o IP do teu jogo e eu vou te explicar por quê. Depois que você achou a pasta do PPSSPP e achou a pasta cheats, você vai procurar pelo IP do teu jogo. No meu caso, o IP do meu jogo é o UCOS 98737. Então, eu vou dar um clique sobre ele e vou em S-Note Editor. E você vai clicar em editar. E essa aba você deixa aberta e você vai entrar no Google. Eu vou deixar um link na descrição, cara, para você conseguir acessar essa pasta. Nessa página aqui, que é o fórum do PPSSPP, nós temos todos os cheats do God of War, seja do God of War Chains of Olympus ou do God of War Ghost of Sparta. E aqui, ó, como eu falei, e por que é importante você saber o IP do teu jogo? Porque o cheat ele só vai funcionar se você tiver o IP correto do seu jogo. Por exemplo, aqui, ó, o meu God of War, primeiro você tem que saber qual é o teu God of War. O teu God of War é o Chains of Olympus? Então você vai procurar pelos God of War Chains of Olympus. Agora, como estou tentando configurar o God of War Ghost of Sparta, então nós vamos procurar pelo God of War Ghost of Sparta. Lembrando que você tem que se lembrar do teu IP. O meu IP é o que? 98737, ou seja, o código que eu devo usar é esse. E se o meu código fosse o UCSE 01401? Então, o meu código seria esse. E se meu IP fosse 0044? O código que eu ia usar seria esse. Ou seja, é muito importante que você saiba o teu jogo e o teu IP do teu jogo para que você consiga usar o cheat corretamente. Ótimo, achei o IP do meu jogo. O que eu faço agora? Você vai descer até o final aqui, ó, tá vendo? Nessa abinha que tem dentro do fórum. Vai pressionar e com o cursor você vai mover aqui até a palavra código e vai copiar. Depois disso você vai retornar para o Ice File Explorer. No meu caso, os arquivos de cheat eles já estão colados.
Mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de como você cola eles. Depois que você clicou aqui no botão editar, você vai dar um clique sobre ele, tá? Você vai pressionar e segurar, vai aparecer uma opção aqui em cima escrito colar. Você vai colar e depois disso você vai salvar. Mas eu não preciso salvar. Por quê? Porque eu já tenho um arquivo de cheat já salvo aqui dentro dessa pasta. Então, depois que você salvou, você já pode voltar. No caso, ele aqui está pedindo para salvar. Por quê? Porque está lembrado que eu coloquei um novo arquivo de cheat, sendo que eu já tinha. Ou seja, quando você colocar o seu, você clica lá em salvar e você pode sair do File Explorer, fechar ele, que não vai ter problema nenhum. Depois disso, você pode retornar lá para o teu jogo e entrar no Deus da Guerra. Quando você entrar no Deus da Guerra, ele ainda vai estar um pouco lento, como você pode perceber. O que você faz? Você vai pausar ele, vai em Cheats e vai marcar a opção de 30 FPS. Não marque a opção de 60 FPS porque o teu dispositivo não tem capacidade para ir até 60 FPS e muito menos o meu. Deixe marcado em 30. Não marque essa opção, tá? Essa opção aqui ela tenta ir acima de 60 FPS porque essa é a opção padrão do jogo, então não marca essa, marca a de 30 FPS. E como podemos observar, o game ficou bem mais rápido. Esse 100% que está dentro dos parênteses é a porcentagem, é a velocidade do jogo. Já isso daqui é o FPS do game. Agora eu vou ensinar para você como configurar o jogo. Colocamos os cheats, agora vamos configurar o jogo. Em renderização você deixa com buffer, tá? Em simular efeito de transferência de blocos você vai deixar desativado. Agora uma coisa muito importante. Se você tiver aí no seu telefone o God of War Ghost of Sparta, em pulo de quadros você vai deixar em 1 e em pulo de quadros automáticos você vai deixar habilitado. Agora, se você, no teu caso, você tiver o God of War Chains of Olympus, em pulo de quadros você vai deixar desabilitado e em pulo de quadros automático você também vai deixar desabilitado. Ou seja, você não vai usar pulo de quadros no God of War Chains of Olympus, porém, você vai usar o pulo de quadros no God of War Ghost of Sparta. Ah, Nathan, e o restante das configurações? A mesma coisa que está no Ghost of Sparta, você vai colocar no Chains of Olympus, cara. Porque como esses jogos da God of War foram feitos pela mesma produtora, então basicamente são as mesmas configurações e eu testei cada uma delas antes de gravar esse vídeo para você. Forçar 60 FPS ou menos ajuda em God of War. Você vai deixar desabilitado. Por quê? Porque nós já temos o quê? Os cheats de 30 FPS. Ou seja, então não precisamos dessa configuração ativada. Velocidade alternativa, não mexe nisso. Shader de pós-processamento, você vai deixar em nenhum. Se você ativar algum desses, você só vai perder desempenho. Em modo imersivo, para que serve o modo imersivo? O modo imersivo ele serve para você esconder os botões virtuais do Android. Então, se você tiver botões virtuais, você habilita isso. Resolução de renderização. Você vai dar um clique e vai colocar em 2x PSP. 2x PSP é equivalente à qualidade em HD do game, tá bom? Resolução da tela HW Scaler, você vai deixar em 2x PSP, que também é equivalente a HD. Transformação por hardware você vai deixar habilitado. Isso deixa o jogo mais rápido porque eu uso o hardware do seu telefone para processar os efeitos. Envelope por software, ele usa a técnica de 3D avançada para poder processar os gráficos. No God of War essa opção deixa mais rápido. Em cachê de vértices você vai deixar habilitado, isso deixa o game mais rápido. Cachê de textura preguiçoso você vai deixar habilitado, ele deixa de verificar certos arquivos, isso deixa o game bem mais rápido. Reter texturas modificadas, isso deixa também o game mais rápido. E desabilitar efeitos mais lentos, isso é essencial, você vai deixar habilitado, pois isso desativa certos efeitos. Sem perder tanta qualidade, claro. Em nível de escala você vai deixar desabilitado. Não marca nenhum desses, tá bom? Só marca o desabilitado, porque se você não marcar o desabilitado, você só vai perder desempenho. Em tipo de escala, aí é a sua opinião, tá? Isso daí vai com você. O único tipo de escala que eu conheço é o bicúbico, então só deixo no bicúbico. Eu não sei como funciona BRZ, nem híbrido mais bicúbico, então eu deixo na bicúbico. Em deposterizar, cara, você vai deixar essa opção desativada. Se você ativar, vai ocorrer muitos bugs gráficos e você vai perder muito desempenho. Filtro anisotrópico deixa em 16, filtro de textura linear e filtro de escala da textura você vai deixar linear. Isso daqui, essas três opções não interferem no desempenho, porém vai estar aumentando aí a qualidade da sua textura. Hack de temporizador você vai deixar desabilitado, teste de extensão desabilitado e reduzir resolução de efeitos vai deixar desabilitado. E aqui mostrar contador de FPS
você pode deixar em ambos, cara. Se você quiser ver o FPS e a velocidade. Se você quiser ver só o FPS, dá pra ver só o FPS e assim por diante. E no áudio, a latência de áudio você vai deixar baixa, porque quanto mais alto, mais CPU você vai ter que usar. Então você deixa aí na baixa que você vai conseguir uma boa jogabilidade sem perder tanto desempenho. Em controles, isso daí é opção pessoal sua, tá? Você é que escolhe como vai configurar os seus controles. Rede você não vai mexer. Em ferramentas você também não vai mexer. E agora vamos à opção de sistema. Em memória rápida e instável você vai deixar essa opção habilitada. I/O em tarefa separada. Por que, Nathan, não está dando para mexer? Porque essa opção eu tenho que sair do jogo para poder configurar ela. I/O em tarefa separada você vai deixar habilitado. Em método I/O Time, você vai deixar rápido, lag em armazenamento lento. Se você marcar alguma dessas outras duas opções aqui embaixo, você só vai perder desempenho. Mudar clock da CPU, como eu já expliquei, ela tem que estar em 666. Frequência de pontos de rebobinação, não sei para que serve, então não mexe. Eu pude perceber que não muda nada, mas não mexe, não habilita essa opção, tá? Memory Stick inserido. O God of War não usa essa opção, tá? Isso daqui é para caso se você quiser ter um salvamento automático, mas o God of War, tanto Chain of Olympus quanto Ghost of Sparta, não usa essa opção de salvamento automático, tá bom? No restante você não mexe mais nada. Eu vou aqui jogar o God of War, tanto God of War Ghost of Sparta quanto Chains of Olympus, para eu mostrar para você como é que eu desempenho em ambos os jogos, tá bom, cara? Ó. Agora, enquanto essa cutscene tá passando, eu vou explicar algumas coisas. Por mais, cara, que você use o CW Cheats, por mais que você habilite o pulo de quadros... lembrando, o pulo de quadros você só vai usar no God of War Ghost of Sparta. No Chains of Olympus, você não precisa usar o pulo de quadros. Continuando com o vídeo. O que acontece é o seguinte, cara. Por mais que você esteja utilizando essas configurações aqui, cara, elas são muito boas, tá? Você vai conseguir um ótimo resultado e um ótimo desempenho com essas opções. Agora existe um porém. Em cenas, de vez em quando ele vai dar um lagzinho, tipo uma travadinha, cara, mas não é nada que incomode, é algo bem rápido. A queda de frames, tá? No Chains of Olympus. Por exemplo, o God of War, a gente limitou para 30 FPS. De vez em quando ele tem umas quedas para 26. Não o Ghost of Sparta, mas sim o Chains of Olympus, ele tem umas quedas de FPS, mas o Ghost of Sparta não tem essas quedas. Vou aumentar aqui um pouco o som para você ver, ó. E com o pulo de quadros automático ele vai pulando certos quadros, né, cara? Ou seja, aí, ó. Ou seja, cara, fluidez, cara, aqui é garantida. Aí, ó, como eu falei, dei um pequeno lag aqui, tá vendo? Isso acontece tanto no Ghost of Sparta quanto no Chains of Olympus, mas são em pequenos momentos e isso não atrapalha tanto a jogabilidade. E outra coisa, lembrando, eu estou usando, cara, gravador de tela. Isso consome muita RAM, então o jogo ele tá mais lento do que o normal. Se eu não estivesse usando o gravador de tela, o game estaria bem mais rápido e com menos quedas de FPS. Voltando agora para gameplay.
Agora eu vou mostrar o desempenho no God of War Chains of Olympus. Ó, a mesma coisa, ó, aqui tá lento, mas é porque o cheat não tá ativado. Agora quando eu ativo o cheat, ó, super rápido. Lembrando, no Chains of Olympus não precisa você ativar o pulo de quadros, porque vai rodar super de boas. E as mesmas configurações, agora o restante, as mesmas configurações do God of War Ghost of Sparta também serve para o Chains of Olympus e vice-versa, tá? Opa, isso daqui eu tava testando, tá? Mas o restante, cara, ó, a mesma configuração, cara, não muda nada. Opa, bugou aqui, ó. Pera aí, que às vezes buga. Ó, tá vendo? A mesma configuração, cara, não muda nada aí, ó. Sistema, até a taxa de clock tem que ser a mesma, cara. Habilitar cheats, ó, é a mesma coisa, cara, não se preocupe. Tipo assim, cara, o vídeo que eu tô fazendo aqui, ele vai sair um pouco grande. Mas veja pelo lado bom, cara. É um vídeo grande, mas com ótimo conteúdo. E você vai conseguir ter um belíssimo desempenho, cara, nos jogos do Deus da Guerra. Tanto no Ghost of Sparta quanto no Chains of Olympus, cara. Vai dar um lagzinho, como eu falei, ó. Lembrando que se não tivesse com gravador de tela, alguns desses bugs não iriam acontecer. Tive que pausar aqui o vídeo rapidinho. Ó o lag. Esse lag aqui que aconteceu agora, ele não era para acontecer. Lembrando, eu estou usando o gravador de tela, isso reduz, tá, o desempenho. É isso, cara. Qualquer ajuda aí que você estiver precisando, se eu puder ajudar, cara, eu vou estar aqui disponível. Qualquer ajuda aí é só pedir, cara. Porque, né, PSP é um blog, mas qualquer ajuda, qualquer coisa relacionada ao PSP, lógico, né, eu vou estar aqui, cara, disponível. Então o vídeo foi esse, ensinando como configurar. E veja só, o vídeo foi longo, mas veja bem que eu mostrei. Mostrei como colocar CW Cheats, ensinei como configurar e ainda mostrei a gameplay dos dois jogos. Foi um pouco grande? Foi, mas pelo menos cada segundo valeu a pena. Bom, cara, é só isso mesmo. Até mais. Até a próxima, né? Sei lá.